Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 e está aberta a temporada do Emmy. Hoje nós trouxemos para vocês 7 momentos constrangedores ou polêmicos do Emmy, dependendo de como você queira chamar. Bem, como qualquer premiação, o Emmy quer o máximo de pessoas assistindo, então tem muita coisa assim polêmica que não é muito bem vista. Por exemplo, em 2015, estava como apresentador o Andy Samberg, que todo mundo conhece por Brooklyn Nine-Nine, ele é um comediante muito famoso. E assim, no geral, o saldo foi muito positivo da apresentação dele. Todo mundo gostou, teve piada, foi bacana. Só que naquele mesmo ano, a série Girls teve um tabu muito grande com uma cena de sexo. E para abordar toda essa questão polêmica, o Andy resolveu fazer uma encenação com uma estátua que estava ali no plano de fundo. Here's my impression of the last season of Girls. E essa não foi a única controvérsia do Andy, porque nesse mesmo dia ele liberou a senha da HBO Go para quem quisesse assistir Game of Thrones, ou seja, o Andy, além de dar sexo para as pessoas, que as pessoas... Sexo vende, né? Ele também deu Game of Thrones para as pessoas assistirem. E assim, só ficou durante um dia disponível, né? A HBO até tirou uma gracinha no Twitter, falou que não tinha problema e tudo mais. Então, assim, essa parte pegou muito bem. E no final, todo mundo achou o saldo muito positivo dele como apresentador. Mas que é uma polêmica, é uma polêmica. Outra situação constrangedora vem direto do Túnel do Tempo, lá em 1985, quando a Bette Thomas recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante. E aí ela ia subir para pegar seu prêmio normalmente, quando um indivíduo chamado Barry Bremen subiu e começou a fazer o discurso no lugar dela, dizendo que ela não estava presente na cerimônia. Naquela época, como agora, eles tinham uma questão de administração do tempo muito grande. Então, assim, ele termina o discurso, depois ela sobe ao palco, logo em seguida vai pro comercial, totalmente aleatório. E na volta, ela já volta agradecendo pelo prêmio dela, como se nada tivesse acontecido. Torta de climão. Sim. Total instaurada. E no final das contas, quem era esse tal de Barry Bremen? Bom, esse cara ele era muito conhecido por ser justamente um impostor. Ele aparecia tirando foto com jogadores de basquete, com celebridades, e ele conseguiu de alguma forma o convite para um Emmy. E estando por aí, ele aproveitou para subir ao palco nesse momento. Esperando, né, a atriz chegar, ele já foi mais rápido e pegou o prêmio dela, fazendo a brincadeira. E durante muito tempo ele foi conhecido como ser impostor de Hollywood, tirando foto com celebridades, aparecendo em eventos que ele não era convidado, enfim, furando todos os bloqueios aí de segurança. E é claro que no Emmy também acontece aquela questão de cortar os discursos. Quando chega até certo ponto, eles começam a subir a música para que o ator, para quem ganhou o prêmio, saia dali, né? Uma coisa muito fina, muito clássica, só que nem sempre acontece dessa forma. Às vezes eles interrompem mesmo na hora e isso acontece várias vezes. E assim, muitos momentos é uma coisa verdadeiramente vergonhosa. E a gente tem 2 exemplos disso, que foi com a Claire Danes, que eles subiram a música na maior, no meio do discurso dela. E em 2017, com o Stanley K. Brown, quando ele ganhou o prêmio como melhor ator por This Is Us, que o microfone dele simplesmente foi cortado. You can play, you can play, you can play. I didn't get that loud, nobody got that loud music. Bright as I love you, you are our life's blood. E o que pegou mais mal também é porque ele foi o primeiro ator negro a ganhar naquela categoria. Então, assim... E o discurso dele também era muito engraçado. Então, tem aquelas situações de momento, por exemplo. Tudo bem, ele vai ficar só agradecendo, mas ele estava fazendo piadas. E tava meio que todo mundo gostando do discurso dele. Então, assim... As notícias da época foram basicamente primeiro ator negro a ganhar premiação, a ganhar prêmio, tem discurso cortado. Pegou muito mal pra academia. E quando ele foi terminar esse discurso dele nos bastidores, ele agradeceu a família dele. Ele disse que foi a parte que não deu pra ele agradecer, e aí dando entrevistas foi basicamente isso que ele disse. Chatíssimo, né? Então ficou assim, muito triste. A gente entende que as premiações, elas precisam reduzir esse número justamente para que o público se mantenha acordado, para que a premiação se mantenha atrativa, mas existem casos que não dá para fazer esses cortes, né? Sim. Ou pelo menos ter uma plaquinha lá embaixo de 5 minutos, para dar aquele toque básico. Eu não sei como poderia ser menos pior, mas assim, cortar o microfone eu acho que o último caso é realmente muito extremo. No nosso terceiro momento de Torta de Climão, a gente trouxe uma situação de 2008. Nesse ano surgiu a categoria de melhor apresentador de reality show. E aí o Tom Bergeron tirou a Heidi Klum para dançar. Só que no meio dessa situação, ele deixou ela cair
propositalmente. Mas ficou aquele gostinho, assim, de que não foi legal. Depois ela até mostrou hematoma, tem fotos e tudo mais, ela mostrando hematoma, o que aconteceu. E no momento, é claro, várias fotos, é uma filmagem. Então, assim, o momento registrado fica muito feio. Ela fazendo a cara de dor de quem tinha caído e tudo mais. Ele deixou deliberadamente ela cair naquele momento, que era para ser uma homenagem a vários programas, né, de reality shows. Então, assim, ficou muito, muito, muito feio. E em 2015 a gente teve uma situação bem inusitada. A academia resolveu fazer uma homenagem a todas as séries que estavam sendo finalizadas naquele ano. Só que para isso, eles decidiram mostrar um vídeo com vários momentos dessas séries. O que acontece é que esses momentos eram, na verdade, só as cenas finais. Então teve muito spoiler rolando, assim. Foram mais de 10 séries mostradas. Tinha Glee, tinha Sons of Anarchy, tinha várias séries famosas e eles mostraram exatamente as cenas finais, momentos decisivos do que acontecia ali. Foi nesse momento aí que eu decidi não saber o final de Glee. É ruim isso para a produção, porque o público vai com uma expectativa para o final, que nem nós estivemos recentemente por Game of Thrones, e aí você vê o que vai acontecer, para alguns já perde um pouco do hype que tá rolando, e também aquelas pessoas que não gostam de spoiler já ficam assim com o pé atrás, tanto na premiação e também para outras premiações, porque acaba reverberando esse tipo de situação. E também para a própria série, né? Sim. Para os próprios produtores que se preparam tanto e eles não dão material para os críticos assistirem, para a academia ficar exibindo por aí, né? Então, preste atenção, academia, no que vocês estão fazendo. A segunda situação constrangedora envolve a Julia Louis-Dreyfus. Ela que é conhecida por Seinfeld, por VIP. Em 2014, ela ganhou como melhor atriz de comédia. E ao subir para pegar o seu prêmio, de repente o Bryan Cranston levanta e taca-lhe um beijão nela. E todo mundo ficou assim meio de cara com aquela situação. E foi preciso o Jimmy Fallon ir lá separar os dois para ela poder subir. Na minha opinião, foi tudo montado. Mas que gera um certo constrangimento, assim. Quem tá assistindo não espera aquilo, tanto para quem tá lá no momento da cerimônia, quanto o público que tá em casa. E foi assim, surgiu de uma brincadeira. Eles subiram ao palco antes para anunciar o melhor ator de comédia e tinham brincado sobre uma cena de beijo entre eles em Seinfeld, muitos anos atrás e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade, digamos assim, dele tacar o beijo nela, depois ela até tira a brincadeira com isso também, mas no momento é muito cômodo de ser visto. E assim, o vídeo fica pra posteridade, né, do que aconteceu. E por fim, a gente trouxe um momento que é muito lembrado até hoje. Se você procura essas palavras-chave como M, momento controverso, ou constrangedor, sempre aparece essa cena. Foi em 2014, quando a Sofia Vergara foi anunciar o presidente da academia na época, para fazer aquele discurso, que é meio que institucional, sobre a importância da academia e tudo mais, para televisão. Ele decidiu fazer diferente. Decidiu colocar a Sofia Vergara no pedestal que girava, no pedestal rotatório, para que ela ficasse sendo exibida durante o discurso dele. A Sofia Vergara, ela sempre tem esse estigma ao redor dela e é uma situação muito ruim. Hoje a gente está em tempos de Me Too, Time's Up, e não fica legal a situação que o presidente a colocou. Dá pra ver a cara dela de não estar satisfeita com aquilo, porque não era o que ela esperava, não estava sendo programado, e mesmo que tivesse sido programado para que ela ficasse ali rodando como um prêmio, né? Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal, não era legal de ser feito naquela época, e idem hoje, em momento nenhum. É, assim, aquela situação que só piora com o tempo. Quanto mais a gente assiste, vai piorando. Não envelhece bem, não tem como envelhecer bem. E, claro, ela é uma atriz de comédia, então ela tira sarro da situação, né? Ela faz brincadeira, a plateia até aplaude, interage com ela. Mas é uma situação que se alonga muito também. Não é um momento rápido de coisa de segundos, fica se alongando e ninguém presta atenção no discurso dele no final. Tipo, a gente sabe que ninguém presta atenção em todos os discursos institucionais de academias, das premiações. Mas nesse momento ninguém tá olhando pro presidente, todo mundo tem olhos para ela, até porque ela tá no pedestal. E assim, toda a função de deixar o discurso mais dinâmico e mais bacana é deixar se perde, né? Se perde totalmente, fica um micão mesmo. Então, essa foi a nossa lista de momentos mais constrangedores do Emmy. A gente tem um bônus pra vocês. Prestem atenção nessa cena aí. Green Acres is the place to be. Farm living is the life for me.
Então, dependendo de quem assiste, esse pode ser sim um momento muito constrangedor do M, porque em 2006, que foi quando essa cena aconteceu com o Trump, ninguém esperava que esse cara fosse ser presidente dos Estados Unidos. Ninguém nunca esperava Ninguém isso. nunca esperava isso. Pra vocês verem, assim, o tipo de influência que ele tinha. Ele tinha aparecido já em séries como Sex and the City, ele é uma pessoa muito popular, e acabou entrando no M pra cantar. E quando a gente vê isso hoje, em 2019, se torna uma coisa bem cômica, né? Ou então assustadora, né? Ver Donald Trump na televisão nem sempre é alegre. Então agora sim, essa foi a nossa lista de momentos mais controversos, constrangedores, polêmicos, como você quiser chamar. Fala pra gente aqui nos comentários qual momento você achou pior de todos esses e o que você espera que tenha de constrangedor nesse M 2019. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não perca, porque semana que vem tem mais. Até a próxima!